Meus irmãos, abram as suas Bíblias no Salmo de número 75. Faremos a leitura alternada. Salmo de número 75. Lerei os versículos ímpares e os irmãos os pares. Os irmãos, aqueles que puderem, se coloquem de pé. Diz assim a palavra do Senhor: ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Salmo de Asaf, cântico. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é juiz, a um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sobem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Quanto a mim, eu exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Amém. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino de número 1, Doxologia. Justo é o Senhor em seus santos caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, de todos que o invocam. Em verdade, aleluia, Os irmãos podem assentar-se. Esse é o momento de confissão e contrição, qual temos a oportunidade de estarmos diante da presença do nosso Deus. Nós sabemos que somos pecadores e Deus nos proporciona esse momento de estarmos na sua presença, levando a Ele as nossas dívidas, as nossas dificuldades. Recebemos da parte dele a instrução em Lamentações 3, 4, 13 a 16, que nos diz: foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio deles sangue dos justos. Eram como cegos nas ruas, andavam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém lhe pode tocar nas roupas. Apartai-vos, imundo, gritavam-lhe: apartai-vos, apartai-vos, não toqueis. Quando fugiram errantes, diziam entre as nações: jamais habitou aqui. A ira do Senhor espalhou, ele jamais atentará para eles. O inimigo não honra os sacerdotes, nem se compadece dos anciões. Amém. Meus irmãos, baixamos assim as nossas cabeças e confessamos os nossos pecados. Em seguida estaremos orando, agradecendo a Deus pelo perdão concedido. Façamos isso.
nosso Deus bendito, Criador do céu, da terra, do mar, que tudo que nele há, Deus que tudo vê, que sonda os nossos corações, Deus que conhece, ó Deus, as nossas vidas, no mais íntimo do nosso ser, o Senhor conhece todas as coisas, o nosso coração, a nossa mente, o que pensamos, até mesmo o que iremos pensar, sabemos que tudo está debaixo do controle do Senhor. Bendito seja o teu nome por isso, Deus. O Senhor também nos concede a graça de estarmos aqui na tua presença, Deus, qual temos a oportunidade de pedir perdão pelos nossos pecados. Sabemos que somos pecadores, infiéis muitas vezes, errantes, ó Deus. Ó Deus, deixamos muitas vezes de fazer aquilo que o Senhor nos ordena na tua palavra, mesmo muitas vezes inconscientes. Senhor, tem misericórdia e nos perdoa. Nos ajuda, Senhor, a aparecermos mais com Jesus Cristo, nosso bendito Salvador. Para isso, nós pedimos a Deus que nos perdoe. Nos ajuda, Senhor, a estarmos sempre diante da tua presença, reconhecendo a nossa condição de pecador. E o Senhor, que é o Senhor das nossas vidas, peço que o Senhor nos perdoe, Senhor. Somos falhos, pecadores, ó Deus. Precisamos do Senhor. Nos ajuda. Sem o Senhor jamais, ó Deus, podemos alcançar o perdão. Sem Jesus Cristo, o qual morreu na cruz do Calvário por nossas vidas, sem mérito nenhum, ó Deus nosso, mas o Senhor derramou tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado por esse momento diante da tua presença. Oramos agradecidos a Senhor em nome de Cristo Jesus e teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, Salmo 9, 1 e 2 nos diz: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Bendito seja Deus, pela sua palavra. Eu gostaria que os irmãos que assim puderem ficassem de pé. Iremos louvar o nosso Deus com 2 cânticos: Salvador maravilhoso e tu és Deus. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar, Consolador, Conselheiro, Deus que nos vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar,
abrir as nossas Bíblias em Neemias 10. Nós leremos em uma só voz, Neemias 10, de 35 a 39. É um momento de confissão e contrição, qual nós temos a oportunidade de depositarmos os dízimos e ofertas no gasofilaço. Em Neemias 10, 35 a 39, leremos todos em uma só voz. Neemias 10. Tem também o slide aqui, né? Se quiserem acompanhar, os irmãos. Vamos lá, todos acharam? Vamos lá. E também trairmos os primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas de ano em ano à casa do Senhor, os primogênitos dos nossos filhos e os nosso gado, como está escrito na lei, e que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas trairamos do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nela, as primícias da nossa massa, nossas ofertas, o fruto de toda árvore, o vinho, o azeite, traíamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra, aos levitas, pois a eles cumprem receber o dízimo em todas as cidades onde há lavadura. Os sacerdotes, filhos de Arão, e feriam como levitas, quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro, porque aquelas câmaras os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite. Portanto, se acham ali os vasos de santidade, como também os sacerdotes ministraram, os posteiros e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Amém. Meus irmãos, cantaremos agora o hino, o cântico, Tudo Vem de Ti, e temos a oportunidade de depositar no gasofilaço os dízimos e ofertas. Tudo vem de Ti. Vem de ti,
vamos orar com o nosso irmão seminarista Rodrigo, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Oremos. Senhor, nosso Pai Santo, nós te agradecemos, meu Deus, pois em mais um dia do Senhor, estamos na tua casa. O Senhor, como um dos momentos deste culto solene prestado a ti, o Senhor nos dá o privilégio de devolvermos ao Senhor os nossos dízimos e também trazermos as nossas ofertas diante de ti. E nós te somos gratos, meu Deus, pois o Senhor tem cuidado da tua igreja. O Senhor tem dia após dia suprido as necessidades dos teus filhos e nós te agradecemos por isso, Senhor. Pedimos que o Senhor continue a atender as necessidades de cada um. Sabemos que no nosso meio sempre há aqueles que estão com problemas financeiros, que estão desempregados. Senhor, atende os teus filhos, Pai, atende as orações dos teus filhos, cuidando de cada família que compõe esse corpo. E pedimos, meu Deus, que o Senhor abençoe também o conselho da igreja que há de cuidar desses recursos, que cada valor depositado aqui nesse gasofilácio seja usado para a honra e glória do teu nome. Amém. E para o crescimento do teu reino, Senhor. Continue a cuidar dessa congregação, de cada uma das famílias daqui, também do pastor Herardo, de todos os irmãos que estão aqui cuidando, Senhor. Nós te agradecemos por isso e nós também fazemos todos esses pedidos nos méritos de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, amados irmãos, e a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja estendida sobre vós hoje e para todos sempre. Amém. Nós bendizemos ao Senhor porque temos privilégio de livre acesso junto ao seu trono de graça, mediante o perdão de pecados em Cristo Jesus. E assim também Ele não somente introduz a nós e as nossas obras na presença dEle, como também nos alimenta com a pregação da sua palavra. Para isso eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 127. Esse texto se concentrará a nossa exposição nesta noite. Salmo de número 127. Antes de nós procedermos com a leitura, nós vamos mais uma vez à presença do Senhor nosso Deus em oração. Senhor Deus dos céus, nós graças te damos, nós rendemos, louvamos, exaltamos o teu santo e excelso nome, pelas maravilhas que o Senhor Deus tem feito na nossa vida, pelo teu cuidado, por tua misericórdia, por toda a tua benevolência, pelo teu governo, ó Pai, sobre nós, pela tua condução, ó Pai, que nos trouxe até aqui, conduzidos pelo teu Santo Espírito, neste dia santo, ó Pai, para que juntos, como um só povo, pudéssemos então prestar o culto que a Ti é devido. Assim então, ó Pai, depois de nos achegarmos diante da Tua presença, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua majestade, depois de recebermos o perdão de pecados em Cristo Jesus pelo seu sacrifício único, vivo e verdadeiro, depois de reconhecermos, ó Pai, as tuas misericórdias e a tua grandeza, entoando louvores ao teu nome com os nossos lábios, depois de depositarmos diante dos teus pés os nossos dízimos e as nossas ofertas, em reconhecimento ao teu governo e à tua soberania sobre nós, nós agora, ó Pai, nos achegamos humildemente diante de Ti a fim de ouvir a Tua voz. Por isso nós te rogamos que o Senhor Deus fale conosco, ó Pai, por intermédio da Tua palavra. Nós sejamos
corrigidos, naquilo que precisamos ser mudados. Que a nossa fé em Cristo Jesus seja fortalecida. Que nós sejamos edificados, ó Pai, assim na Tua santa e bendita palavra, que é autoritativa, que é inerrante, que nos mostra a direção no qual temos que seguir. Para que assim, ó Pai, sejamos fiéis diante da Tua presença. Ajuda-nos nisto, pois carecemos de Ti. Para isso, usa-me, ó Pai, como um mero instrumento nas Tuas mãos, a respeito da minha pequenez, da minha falha e dos meus pecados. Que o Senhor Deus seja servido na pregação da palavra, por intermédio desse Evangelho bendito que será anunciado. Ajuda-nos nisto, assim nós choramos, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Salmo de número 127, assim diz a santa, inerrante e autoritativa palavra do Senhor nosso Deus. Cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Meus irmãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 12, no verso 13, vai nos contar uma parábola sobre um homem que era altamente produtivo. E o Senhor Jesus Cristo faz isso a fim de questionar a utilidade de alguém crescer nesta vida, de alguém edificar para si casas e bens, avançar profissionalmente, todavia sem ter o foco adequado. Este homem, então, que o Senhor Jesus Cristo vai trazer nessa palavra, nessa parábola do Evangelho de Lucas, vai dizer que este homem se tornou rico, ele produziu com abundância, e o texto nos diz que os frutos que ele produziu eram tantos que ele considera desmanchar os seus celeiros que havia e construir outros maiores para poder abarcar a sua produção. Então este homem diz: eu recolherei todos os meus produtos, recolherei todos os meus bens. E ele fala isso porque este homem pensava que pelo seu trabalho empreendido, o texto nos diz que ele poderia dizer então à sua alma: tu tens depósito, eu tenho muitos bens para muitos anos. Então ele diz à sua própria alma: descansa, come, bebe e regala-te. Porque assim então ele pode viver, visto tudo aquilo que ele produziu, tudo aquilo que ele possui na sua vida, vivendo sem evidenciar nenhuma necessidade de Deus, como se ele tivesse controle da sua própria vida, inclusive da sua própria alma. Mas Cristo, então, irmãos, vai repreender este homem duramente, quando ele diz ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no verso 20, quando contempla este homem que vive dessa forma, o Senhor Jesus Cristo diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Assim é aquele homem que entesoura para si mesmo, e não é rico para com o Senhor Deus. Cristo repreende duramente, lembrando que todo o sucesso deste mundo, sem um coração alinhado, sem um foco ajustado, é completamente inútil aos homens. Nós vivemos, irmãos, em uma sociedade que age exatamente assim. Nós vivemos em uma sociedade que idolatra a produtividade, idolatra o desempenho,
idolatra o controle, o planejamento, os méritos que são alcançados com muito esforço. Isso tudo é evidenciado por uma frase que é bastante conhecida a nós, às vezes é até utilizada por nós, que é: trabalhe enquanto eles dormem. Isso evidencia nada mais, nada menos do que uma fala como se o seu sucesso dependesse do seu próprio esforço e o sucesso que você alcançou pudesse lhe dar alguma segurança na sua vida. E é bem certo que nós, enquanto crentes, muitas vezes assimilamos esta ideia. Nós, quanto crentes, muitas vezes achamos que as nossas capacidades, a nossa inteligência, a nossa perspicácia com relação às coisas, as nossas escolhas que fazemos, é o que irá conduzir a nossa vida a uma vida de sucesso e aquilo que nós teremos nesta terra. Isso só evidencia, meus irmãos, uma idolatria do próprio coração que é externada em uma autossuficiência, onde nós achamos que tudo o que acontece na nossa vida depende de nós e daquilo que nós fazemos tão somente. Este salmo, o salmo de número 127, então, é um salmo de confiança ao Senhor Deus, pois ele nos instrui a aprender e a saber que Deus é o único Deus da nossa provisão e proteção. Aquilo que nós temos na nossa vida não provém das nossas próprias mãos, do nosso próprio suor e do nosso próprio esforço, como se pudéssemos fazer tudo alheios a Deus. Deus é o Deus da nossa provisão e proteção. Ele quem sustenta o nosso lar. E Ele então nos instrui, como uma igreja de Cristo, a abandonarmos todo e qualquer sentimento de autossuficiência e a vivermos a nossa vida em inteira dependência do Senhor. Porque Ele vai nos ensinar que se o Senhor não estiver conosco naquilo que fazemos, todo o nosso labor, todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, tudo aquilo que acumularemos nesta vida terá sido em vão. Por isso que quando nós olhamos para esse texto, é necessário ainda que nós entendamos alguns detalhes que nos fazem compreender melhor esta passagem. Aqui no começo do nosso texto, antes do versículo 1, você vai ver ser exposto o seguinte: Cântico de Romagem de Salomão. E esse texto traz duas informações iniciais que precisam ser esclarecidas contextualmente para que a gente entenda o que o nosso texto nos ensinará esta noite. A primeira delas é que o rei Salomão é autor deste salmo, e ele escreveu em um período inicial do seu reinado. Davi já estava próximo da sua morte, chega à sua morte, afirma a Salomão: eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e seja homem. Ele dá instruções a Salomão com relação à construção do templo do Senhor, naquilo que ele deveria fazer. Então Salomão recebe o seu reinado, ele já é estabelecido rei sobre Israel, mas o templo do Senhor ainda não havia sido construído. Então a primeira coisa, quem escreve este salmo é o rei Salomão, e isso vai ser importante para nós posteriormente, para compreendermos isso. O segundo aspecto que diz na parte introdutória do nosso salmo é que ele é um cântico de romagem, ou seja, é um cântico de escadaria, um cântico de degraus, como se fosse um caminho no qual o povo de Deus estava percorrendo. Ou seja, este salmo que foi escrito por Salomão foi escrito em uma coletânea de outros salmos, de outros 15 salmos, que são chamados salmos de romagem, do salmo 120 até o salmo 134. E eles foram reunidos sobre este nome de cântico de romagem, porque eles foram juntados após o retorno do exílio babilônico, enquanto o povo do Senhor retornava à presença de Deus. Então, nesse retorno, eles entoariam estes cânticos como um louvor a Deus, entendendo que Deus restaurou a sorte do povo, Deus reorganizou a vida do povo, conduzindo eles de volta à sua presença, e ele mostra agora o papel que Deus deveria ocupar na vida deles. Deus deveria ocupar um papel central na vida do povo de Deus. E ele faz isso através deste salmo.
para que eles, ao cantarem este salmo, fosse exatamente isso que fosse aplicado na própria vida deles, para que a realidade deste salmo fosse a realidade diária na vida do povo de Deus. Por isso que a palavra do Senhor nosso Deus, esse salmo de número 127, nos ensinará esta noite que o Senhor nosso Deus é o único e o nosso protetor e o nosso provedor. E Ele evidenciará essa verdade na nossa vida sobre dois aspectos: sobre como o Senhor Deus nos fornece proteção e provisão, nos mostrando a nossa extrema necessidade de dependência dEle. Primeiro, nos nossos labores, ou seja, nos nossos trabalhos, nos versos 1 a 2, e a nossa extrema necessidade de dependência dEle e de submissão ao Senhor, nos versos 3 a 5, com relação à nossa família. Por isso eu peço que você volte seus olhos para a primeira parte, no verso 1, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Em um contexto um pouco mais próximo, que eu afirmei aos irmãos que era necessário trazer algumas informações iniciais acerca de Salomão, porque o contexto em que este salmo foi escrito localiza-se em algum período no primeiro livro dos Reis, entre o capítulo 3 e o capítulo 5. Se você se recordar de quem foi o rei Salomão, era alguém que foi o mais rico de todos os homens aqui desta terra, mas Salomão tinha a plena consciência da sua dependência do Senhor. Por isso que quando ele recebe o reinado, em 1 Reis, no capítulo 3, no verso 7, ele vai dizer: Senhor, eu recebi este reinado do meu pai, o teu servo Davi. Todavia, eu sou apenas como uma criança. Eu dependo do Senhor. O Senhor Deus pergunta então ao rei Salomão, neste capítulo, o que é que ele precisa, o que é que ele pede diante da presença de Deus. Salomão pede, todos sabem, sabedoria a Deus. E esse texto vai dizer então que Deus concede a Salomão um coração sábio para governar. Mais à frente, no capítulo 5, no verso 5, em um contexto onde Salomão entra em aliança com Irão, então Salomão vai dizer que ele está buscando provisão para fazer o intento no qual o Senhor, o próprio Deus, o conduziu. E ele diz então: eu estou buscando provisão para edificar uma casa ao nome do Senhor, o meu Deus. Veja, Salomão era o mais rico dos homens da terra, tinha alianças, ele tinha à sua disposição riquezas, tinha bens materiais, tinha mão de obra para edificar a casa, para construir o seu reinado, mas Salomão sabia muito bem que se o Senhor não edificasse a casa, se o Senhor não edificasse a sua vida, em vão seria todo e qualquer trabalho que ele empreendesse. De igual modo, aqueles que, como eu disse, é um cântico de romagem, daqueles que retornaram do exílio, aqueles que retornaram do exílio precisavam reconstruir a casa do Senhor. Nós já passamos pela exposição dos profetas, já passamos pelas exortações dos profetas Ageu e Zacarias, quanto à reconstrução do templo. E isso é um contexto também no livro de Esdras, quando o próprio Esdras vai afirmar lá no capítulo 6, no verso 22, dizendo que o Senhor alegrou o coração do povo, o Senhor mudou o coração do rei em favor do povo de Deus, para que eles pudessem então assim fortalecer as suas mãos e trabalhar e edificar uma casa ao Deus de Israel. Então essa primeira referência que o nosso texto traz, se o Senhor não edificar esta casa, inicialmente ela é direcionada à própria casa do Senhor. E o próprio Senhor Jesus Cristo vai deixar isso muito claro quando ele diz: eu edificarei a minha igreja. Mas esse texto, todavia, traz um princípio que não se aplica somente à própria casa do Senhor, mas ele abrange também as nossas próprias casas individualmente, ele abrange as nossas vidas, os nossos projetos, as nossas famílias e a nossa vida pessoal, mostrando que, independente dos nossos labores, e cada um tem o seu particularmente, tudo que nós empreendermos, se nós fizermos isso à parte do Senhor, ou seja, se Deus não outorgar dos céus bênçãos sobre a nossa vida, tudo que nós fazemos
terá sido inútil e em vão. O nosso Deus é o Deus da providência, ou seja, o nosso Deus é quem governa todas as coisas da nossa vida. É Deus quem concede alegria ao nosso coração, é Deus quem concede disposição para tudo aquilo que faremos. É Ele quem nos concede saúde para nós trabalharmos, Ele que dá inteligência ao homem, dá capacidade para ele fazer aquilo que lhe foi designado. É Deus quem nos concede tudo aquilo que precisamos para seguir nas nossas empreitadas. Por isso que a nossa confissão de fé no capítulo 5, quando vai trabalhar acerca da providência, ou seja, do governo de Deus sobre os homens, ele nos diz, pela sua muito sábia providência, ou seja, segundo a sua infalível presciência, pelo livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, que é o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da sua glória, da sua sabedoria, do seu poder, da sua justiça, da sua bondade e misericórdia, ele sustenta, dirige, preserva, governa todas as coisas, todas as criaturas e todas as ações, desde a maior até a menor delas. E ele conclui então no final deste capítulo, na última sessão, dizendo: e como a providência de Deus se estende em geral a todos os filhos de Deus, muito mais, de forma muito especial, Deus cuida da sua igreja e tudo dispõe para o bem dela. Ou seja, se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão nós estaremos trabalhando nas nossas empreitadas. Deus então mostra inicialmente a provisão dos nossos labores. Tudo vem das mãos dele. E depois de falar da nossa provisão, ele vai mostrar como é ele quem protege a nossa própria vida. Ele diz ainda na segunda parte desse verso 1, se o Senhor não edificar ou não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, toda e qualquer precaução que nós tomemos com a nossa vida, terá sido em vão, se Deus não estiver conosco e não nos guardar. Nós precisamos reconhecer de fato, Deus é a rocha da nossa salvação. Deus é a nossa proteção contínua. E nós, homens, principalmente, zelamos por isso com relação à nossa família. Nós, homens, tomamos precauções, todas as possíveis, a fim de garantir a segurança da nossa família. E nós fazemos isso mediante muitos esforços, com cuidados com a nossa casa, com a segurança, seja com grades, com cercas elétricas, tudo aquilo que for, seja com armamento para proteger o nosso próprio lar e a nossa casa, seja cuidado com pessoas externas para que não façam mal àqueles da nossa própria casa e à nossa família. Mas nós devemos ter uma coisa sempre em mente: de nada adiantará nenhum dos nossos esforços, se Deus não se fizer presente na nossa vida e Ele mesmo não nos proteger. E Deus guarda não só as cidades, mas as nossas casas, os nossos estabelecimentos e principalmente a nossa própria vida, a nossa própria saúde, por exemplo. Por isso que nós jamais devemos ser alheios ao governo do Senhor sobre a nossa vida. Nós jamais devemos confiar em remédios tão somente para restaurar a nossa saúde. Nós jamais devemos confiar tão somente em seguros, em planos de saúde, ou como este homem que o próprio Senhor Jesus Cristo ilustrou, confiar em todos os seus bens e aquilo que ele possui guardado, a ponto dele viver longos anos, uma vida teoricamente aos olhos dele em paz. Nós não devemos confiar nestas coisas. Mas esse texto não nos ensina a sermos irresponsáveis, ou sermos lenientes no nosso trabalho ou naquilo que fazemos, deixando tudo à própria sorte, já que Deus é quem cuida e nos dá provisão e proteção. Então vamos nos sentar e aguardar Deus nos conceder todas essas coisas. Não é isso que o texto nos ensina, mas ele nos ensina a não dependermos dos nossos próprios esforços naquilo que fazemos, e nem a vivermos ansiosos com isso, achando que a segurança que nós temos, que a provisão que nós teremos para o nosso dia a dia
depende de nós mesmos. Salomão então condena aqueles que querem viver alheios a Deus, porque é demonstrado de forma muito clara que Deus é quem controla todas as circunstâncias da nossa vida. Deus é quem guia os homens. Por isso nós devemos confiar e nos submeter a Ele, porque se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E Ele vai trazer o resultado disso, daquele homem que depende e descansa no Senhor e que tem no Senhor a sua provisão e proteção. Agora é visto aqui no verso 2. Ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados o Senhor Deus dá enquanto dormem. E veja que esse texto se inicia com a palavra inútil. Essa palavra inútil é a mesma palavra que foi utilizada para dizer que em vão os homens trabalham sem Deus, para dizer que em vão eles vigiam, e agora é trazida novamente para dizer que em vão é inútil para eles se levantar. Essa palavra também é trazida como vaidade, ou seja, é algo passageiro. É vaidade para o homem tentar trabalhar, tentar edificar, vigiar, se levantar de madrugada e dormir tarde. Tudo isso é vaidade. E sendo um salmo de Salomão, naturalmente essa palavra vaidade nos remete a um outro livro no qual Salomão escreve, que é o livro de Eclesiastes. Se você abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 2, no verso 22, será ilustrado exatamente isso que o verso 2 nos ensina nesta exposição. Eclesiastes, no capítulo 2, a partir do verso 22, nos diz: veja com atenção: pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, o seu trabalho desgosto, até a noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Nada há melhor para o e que todas essas coisas vêm da mão de Deus, pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, Deus dá conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Ele diz então: mas ao pecador ele dá trabalho. E ele vai mostrar como esse trabalho desse homem pecador é em vão, quando na metade final do verso 26 ele diz que este pecador amontoa, junta e trabalha, mas ele dará todo o fruto desse trabalho a outro, que é aquele que agrada a Deus. Ou seja, todo o esforço sem o Senhor será em vão. Um homem sem o Senhor levanta de madrugada, ele repousa tarde, ele recebe o fruto do seu trabalho, mas ele recebe isso tudo traduzido como um pão de dores, como aquilo recebido sobre muitas lutas, e mesmo diante de toda a fadiga do seu corpo, o seu coração jamais encontrará alegria, descanso, porque tudo que o homem faz à parte do Senhor é vaidade, é inútil e não tem proveito algum para a sua própria vida. Se o homem trabalha, edifica, amontoa bens nessa terra, edifica a sua própria casa, o seu lar, os seus filhos, sem ser sobre a rocha que é o Senhor, tudo aquilo que ele fez muitas vezes se tornará desgosto, e ele jamais encontrará descanso e nem alegria diante de tudo aquilo que ele desejava. E nós vemos isso com muita facilidade nos nossos dias. É só olhar como vivem os homens porta afora. É só olhar como vive a saúde mental e física de muitos homens, até num problema que é bastante conhecido, inclusive dentro da própria igreja, com o ministro do evangelho, que é o burnout. Porque essas coisas têm acontecido? Porque os homens se desgastam, envelhecem,
adoecem e se consomem inutilmente nos seus labores, achando que a proteção e a provisão que eles alcançarão sobre a vida deles provém de si mesmo. Por isso que o grande reformador Calvino, quando comenta esse texto, vai afirmar que Deus às vezes deixa a mente dos homens se possuir de certa vaidade, deixa a mente dos homens se possuir às vezes de certa arrogância, como se eles não precisassem do Senhor para viver a sua vida diária. E ele diz então que os homens se exaltam além da medida, que eles acabam por confiar nas suas capacidades e ações, até que Deus vem e os humilha, até que todo o intento do coração deles é transformado em fumaça, porque assim é toda a tentativa de provisão e de proteção que é empregada pelo homem à parte de Deus. Porque o homem sem o Senhor jamais encontrará satisfação ao seu próprio coração, ele jamais encontrará prazer, paz, alegria, e de igual modo o resultado muitas vezes desse trabalho que é recebido, ele é comido e é usufruído com inquietude de coração, às vezes sem conseguir nem sequer ter um sono tranquilo e reparador à noite. Em contrapartida, meus irmãos, isso é visto na vida dos servos de Deus de um modo contrário. E o próprio Senhor, na verdade, o próprio Deus vai fazer isso lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 8. Eu peço que você abra a sua Bíblia para que nós leiamos rapidamente. O próprio Deus alerta isso ao povo em Deuteronômio, no capítulo 8, a partir do verso 11. Quando ele diz, olha, guarda-te, não te esqueças do Senhor, o teu Deus, para cumprir os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que eu hoje te ordeno, para não te suceder, preste atenção nisso, para não suceder que depois de você ter comido, depois de estiver farto, depois de haver edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem todos os teus gados, os teus rebanhos, se aumentarem a tua prata e o teu ouro, ser abundante tudo quanto tens, então Deus repreende o povo. Cuidado para você não receber todas essas coisas. Ele diz então no verso 14, para que se eleve o teu coração, para que te esqueças do Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Cuidado com estas coisas. E ele diz então no verso 17, não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço foi quem me adquiriram riquezas. O próprio Deus traz uma instrução ao seu povo. Cuidado com estas coisas. Onde está o teu tesouro? É exatamente neste local onde estará o teu coração. Só que a resposta que o povo de Deus dá quando age em dependência, quando confia no Senhor, que Deus é o Deus da sua provisão e proteção, é trazido no final do verso 2, quando diz que aos seus amados, aos filhos de Deus, Ele dá, Ele concede enquanto dorme. O texto hebraico original, a tradução, diz o seguinte, ao seu amado, Ele dá sono. Ou seja, Deus supre todas as necessidades que o seu povo precisa. E então, mesmo que o povo de Deus seja sustentado com aquilo que aos olhos do homem parece ser pouco, ele deita em paz, ele repousa, porque ele confia e ele descansa nas mãos do Senhor. É exatamente por isso que o próprio Davi, pai de Salomão, vai escrever no Salmo de número 4, diante de uma perseguição que ele sofre do seu próprio filho, Absalão, quando se levanta para matá-lo e tomar o reino, Davi então foge para um deserto, e ele estando no deserto, no meio dessa perseguição, ameaçado de morte pelo seu próprio filho, ele diz então, em paz eu me deito aqui, e eu logo pego no sono. E ele diz, por quê? Por que Davi fala isso? Ele responde no final do verso 8, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Como então nós podemos depender e confiar na proteção e providência do Senhor sobre os nossos labores diários? A primeira parte nos chama a orar, irmãos, e a meditar na palavra do Senhor, nosso Deus.
orar ao Senhor, antes de tudo, aquilo que nós fazemos é evidenciar a dependência que nós temos de Deus. Por isso que é estranho e é alheio a um crente resolver problemas, sair para trabalhar, antes de se alimentar, antes de fazer qualquer coisa, não orar agradecendo a Deus por aquilo que recebeu, e antes de fazer qualquer coisa, se colocar em inteira dependência do próprio Deus. Por isso, ore ao Senhor. Devote a Ele ações de graças por tudo que Ele tem te concedido. Clame a Ele para que tire da sua mente a inquietude de uma certa autoconfiança, para que você dependa do Senhor em tudo, para que você perceba, quando então se esvaziar de si mesmo, você perceba mais claramente que o poder de Deus é revelado de forma clara na sua vida. Dependa do Senhor. Busque ao Senhor, busque a sua palavra crescendo em conhecimento. É na palavra do Senhor que nós sabemos quem Ele é, quem nós somos, o que Ele faz para conosco e o cuidado que Ele tem com a nossa própria vida. Essa palavra fala profundamente ao nosso coração, não só corrigindo muitas vezes as nossas disposições erradas, mas nos enchendo principalmente de rica alegria e de confiança. E isso porque nós sabemos que em Deus nós teremos uma vida de labores, nós sim acordaremos cedo para desempenhar os nossos trabalhos, nós trabalharemos muito porta afora, nós trabalharemos muito, inclusive nas nossas próprias casas. Aquelas que são donas de casa trabalharão bastante, cuidando dos seus lares, dos filhos, cozinhando, limpando a casa, organizando as coisas e tudo mais. Mas tudo aquilo que será feito com o coração descansado em Deus, porque Ele sabe que todo o bem, toda a recompensa, toda a bênção que Ele recebe, vem da provisão do Senhor. A fonte é o próprio Deus. Tudo está debaixo da mão paternal do Senhor sobre nós. A nossa saúde depende dele. Com um sopro, a nossa saúde pode ser dissipada. E assim, então, nós não teremos mais força para os nossos labores e não fazer mais nada. Como um sopro, a nossa mente, o nosso coração, na verdade, a nossa mente pode haver alguma doença, alguma enfermidade que nos impeça de fazer qualquer outra coisa, de continuar a trabalhar. Por isso que nós não dependemos de nós mesmos. Por isso que nós não somos também tomados de ansiedade, porque quando nós entendemos que se o Senhor não fizer todas essas coisas, se Ele não edificar a casa, se Ele não guardar a nossa cidade, se Ele não guardar a nossa vida e a nossa saúde, nós nada teremos. E quando nós confiamos então no Senhor, nós sabemos e nós entendemos a graça de estar na mão de Deus. E o nosso coração então desfruta a graça de estar na mão do Senhor, suplantando toda e qualquer angústia e inquietude de coração. Pois como diz até o próprio Salmo 121, nós sabemos que não dorme aquele que guarda Israel. Ele diz, é o Senhor, é quem te guardará de todo mal, e é Ele quem guarda a tua alma. Então, se por um lado essa primeira parte evidencia que o Senhor é nosso protetor e provedor dos nossos labores, a segunda parte do nosso texto, a partir do verso 3, vai nos mostrar que Deus é o nosso protetor e provedor também nos nossos lares, e isso é evidenciado nos filhos que nós temos. Veja como ele começa o verso 3, ele diz, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre é o seu galardão. Então o foco do salmista agora muda do lar, na verdade do labor para o lar, mostrando essa segunda forma no qual Deus demonstra o seu cuidado e a sua provisão sobre nós. E ele vai fazer isso mais uma vez realinhando o nosso coração e as nossas disposições a depender do Senhor em tudo, mostrando que os filhos que nós temos não são fruto da fertilidade das nossas esposas, da virilidade dos maridos, mas que filhos são algo que são outorgados pelo Senhor. Eles são dados pelo próprio Deus como uma grande bênção de Deus para nós. E eles são dados para o louvor da sua própria glória.
E ele faz isso utilizando o que nós conhecemos como um paralelismo para explicar uma verdade seguinte. Ele fala herança e ele fala galardão ou recompensa. Ele fala sobre filhos e ele fala sobre o fruto do ventre. Ou seja, quando Deus pactual nos diz que filhos são herança no Senhor, ele nos diz que embora nós recebamos filhos dados como uma grande bênção da parte de Deus, como uma grande recompensa, como um grande galardão concedido a nós, eles são do Senhor. Os nossos filhos pertencem a Deus. Não é à toa que o profeta Ezequiel vai trazer uma mensagem do próprio Deus em Ezequiel no capítulo 16, no verso 20. Quando o povo de Deus, no meio da idolatria, começa a associar-se com povos pagãos que sacrificam os filhos. Então Deus vem repreender o povo dizendo: vocês estão sacrificando os meus filhos. A linguagem que Deus usa é exatamente essa: são meus filhos. Os filhos dos filhos de Israel são do Senhor, eles pertencem a Deus. E na paternidade, irmãos, nós temos uma grande responsabilidade, entendendo isso, de criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, ensinando em todo o tempo os estatutos, os juízos, os mandamentos de Deus, como a Escritura nos diz, quando nós deitarmos, quando levantarmos, ao caminhar, quando formos comer, em tudo que nós faremos, nós ensinaremos os nossos filhos. Por isso que desde a mais tenra idade, o que nós fazemos com ele? Nós os trazemos à presença do Senhor, para que eles sejam batizados, para que se confirme ali a aliança com o Deus pactual que concedeu esses filhos, que formou eles no ventre, o mesmo Deus que salvará esses filhos. É esse Deus com que faz, como a Escritura diz, que uma mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos, pois é Deus quem dá a vida, é Deus quem a mantém. Então nós trazemos os filhos à presença do Senhor, para que eles recebam sobre a sua cabeça a água do batismo, para que nesse sinal e selo externo seja evidenciada uma aliança que o próprio Deus pactual já fez com eles, evidenciando uma graça que já foi operada internamente no seu coração pelo Espírito de Deus. E o verso 4 então vai nos trazer uma ilustração dessa verdade. Ele vai comparar estes filhos a uma flecha na mão do guerreiro. Ou seja, Deus vai evidenciar a sua proteção e provisão também no que os filhos são para os pais. Ele compara os filhos a uma flecha, a uma defesa, a uma proteção, ou seja, os filhos seriam suporte e proteção para esses pais, principalmente na velhice deles. Os filhos dos crentes são usados por Deus como uma forma de proteção, de cuidado, de livramento para com os seus pais. E o verso 5 vai nos mostrar o resultado disso. Ele diz: bem-aventurado homens que enche deles a sua aljava, ele não será envergonhado quando pleitear com os inimigos. A porta, essa porta que ele traz era a porta da cidade. Se você se lembrar das exposições que nós fizemos no livro de Ruth, a porta da cidade era um local onde haviam muitos debates e discussões e questões de litígio entre os homens. Era onde os negócios eram feitos entre eles. Por isso que Boaz, quando deseja resgatar a Ruth, ele vai procurar o resgatador aonde? Junto com os anciãos? Na porta da cidade, para que seja resolvido essa questão, onde ele pudesse finalmente resgatar a Ruth como sua esposa. Então, neste local, o nosso texto nos diz que bem-aventurado será este homem, porque ele não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. O texto não explicita diretamente como este homem não seria envergonhado, mas uma coisa é certa: os filhos socorrem aos pais nas suas necessidades. Os filhos socorrem aos pais nas suas demandas físicas. Os filhos auxiliam os pais naquilo que eles são demandados, nem que seja fisicamente, como guerreiros. Por isso que Calvino, neste ponto, vai comentar que os filhos, eles são distinguidos agora, porque eles entendendo a proteção e a provisão do Senhor, eles sendo dados pelo próprio Deus, eles agindo com retidão e integridade,
eles fecharão a boca dos maldizentes e eles calarão a boca dos caluniadores. Porque Deus garante que os filhos seriam bênção na vida dos pais e que eles cuidariam dos seus pais nas suas necessidades. O salmista louva ao Senhor pelos filhos. Filhos devem ser entregues e devotados. Eles são do Senhor, para que eles cresçam fiéis a Deus, para que eles não sejam violentos e nem andem no caminho da maldade, pelo contrário, que eles andem em integridade e virtude moral, para que eles amem a prática da retidão, que eles sejam obedientes a Deus e aos seus pais. Então Deus mostra que Ele é o Senhor da nossa vida. É Ele quem nos abençoou com os nossos filhos. E talvez nessa sessão a autossuficiência seja muito mais combatida do que com relação aos trabalhos. Às vezes nós trabalhamos achando que o fruto do nosso trabalho é da nossa própria força. Depende de nós. Isso é evidenciado claramente da nossa falta de oração, dependência e na ansiedade que nós temos diante dos nossos labores, porque não conseguimos confiar e descansar no Senhor. Nós achamos que se nós não fizermos isso, tudo estará perdido. Mas ainda mais isso é demonstrado nos próprios filhos. Mais do que nos nossos trabalhos, a autossuficiência é demonstrada na vida dos próprios filhos. Como? É só vocês fazerem uma pergunta que é bastante simples. Quanto à geração de filhos? Quanto à geração de filhos? Nós dependemos do Senhor ou de nós mesmos? Isso é uma pergunta muito simples. Nós demonstramos a nossa dependência do Senhor na geração de filhos ou de nós mesmos? Isso é evidenciado em uma outra pergunta bastante clara. Quem é que determina a quantidade de filhos que um homem vai ter? Quem determinou a quantidade de filhos que você teve? Se você já for talvez idoso e não terá mais. Ou quem determinou a quantidade de filhos que você tem agora? Foi o Senhor ou foi o seu próprio coração? Quem determinou o tempo que os filhos viriam? Agora não, agora sim. Esse ano não, esse ano sim. 3 filhos é muito, é loucura. É melhor ter só um, é melhor ter só 2. Quem é que determina todas essas coisas, senão o nosso próprio coração? Porque confia em quê? Na nossa própria proteção e na nossa própria provisão. Como se nós dependêssemos as nossas vidas de nós mesmos. Isso evidencia uma pergunta muito clara. Quem é que governa a nossa vida? Você acha, é por isso que às vezes as pessoas se recusam a ter filhos, se recusam, e eu conheço muitos casos disso. Agora não, precisamos trabalhar, precisamos nos formar, depois que nós nos formarmos, precisamos construir a nossa casa, os nossos carros, ter estabilidade, aproveitar a nossa vida, ter a nossa paz e conforto, agora sim nós teremos os nossos filhos. E eu conheço não poucos casos que quando chegam assim, eles tentam e não conseguem, porque não está na virilidade dos homens, não está na fertilidade das mulheres, não é assim. Os filhos são outorgados pelo Senhor. Isso não depende de nós, irmãos. A sociedade é quem chama os filhos de irresponsabilidade e loucura. Pode ver, quando você vê alguém aparecer com muitos filhos, primeiro que as pessoas dizem, é doido, tá doido, olha o tanto de criança, como é que se sustenta, como é que cria, como é que cuida, não consegue. A sociedade é quem chama filho de irresponsabilidade, a sociedade é quem chama filho de loucura. E a igreja muitas vezes, irmãos, infelizmente, enraiza essas falácias seculares. Isso está enraizado na mente do povo a ponto de qualquer repreensão, quando é dita a respeito desse assunto, as pessoas bloquearem imediatamente. Porque elas dizem, eu não quero, eu não tenho. Infelizmente, irmãos, também os crentes gritam autossuficiência. Quando olhando o que o mundo responde,
do que são os filhos, eles dizem a mesma coisa. Eles questionam se os filhos são herança de Deus. Eles questionam se os filhos são bênção da parte do Senhor. E eles só pensam em filhos como gasto, canseira, trabalho, dor de cabeça. A igreja muitas vezes enraiza aquilo que é externo, aquilo que não provém da palavra de Deus, e muitas vezes não tem considerado os filhos como de fato uma bênção concedida da parte do Senhor sobre o seu povo. Mas eu queria chamar a atenção a um detalhe, e eu peço que você ouça com atenção. Talvez, então, quem olha esse texto e veja assim, rapaz, mas eu não tenho filhos. E se eu não tenho filhos, então eu posso ser tentado a dizer, meu Deus, quão triste é a minha vida. Eu não tenho herança do Senhor, a minha aljava não está cheia, então eu não tenho galardão da parte de Deus, porque eu não tenho filhos. Mas talvez um detalhe tenha passado despercebido diante de você. O nosso texto diz o que exatamente? A herança do Senhor são os filhos, no plural, certo? A herança do Senhor são os filhos. Mas ele diz o que é o galardão que vem do ventre? O que é o galardão que vem do ventre? O fruto. Veja, embora ele faça uma comparação entre filhos e fruto, ele não traz fruto no plural também. Por que razão? Para mostrar, irmãos, de uma forma muito simples, que todos os crentes recebem da parte de Deus recompensa, seja com ou seja sem filhos. Porque é com base no fruto, ou seja, com a base no descendente, com a base no filho que foi prometido, em que todos os outros filhos de Deus são abençoados. O texto nos mostra que mesmo sem filhos, em Cristo, você pode ser rica e poderosamente abençoado por Deus. Porque ele mostra que mesmo sem ter filhos, você tem a Cristo Jesus como sua eterna recompensa. Ainda que você não tenha filhos naturalmente, Deus te direciona nesse texto a algo muito grandioso. Porque ele faz com você a mesma coisa que ele fez comigo e fez com todos os crentes, que é uma coisa que nós menosprezamos com muita facilidade. Nós achamos que filhos são apenas aqueles que foram gerados de forma natural. E aqueles que são adotados são bastardos e não merecem a mesma graça, a mesma bênção que os filhos comuns. Mas não é isso que a Escritura nos mostra. Ela nos mostra que eu e você fomos alvos de uma doutrina maravilhosa nas Escrituras. A doutrina da adoção. Cristo é o único Filho de Deus, o unigênito, gerado pelo Pai. Mas Deus é servido em ser único Filho e por Ele nos fazer participantes de todas as bênçãos que Cristo recebe da parte do Pai. Essa é a graça que nós recebemos da adoção. Por essa graça que Deus nos concede, nós somos recebidos nos números dos filhos de Deus. E nós podemos então usufruir todos os privilégios, todos os benefícios que Cristo Jesus, o Filho unigênito, recebeu da parte do Pai. Nós recebemos sobre nós o nome de Cristo. Nós recebemos o espírito de adoção. Somente Cristo pôde adentrar tão somente a presença do Pai. E Deus aceitou toda a obra de Cristo. Quando Cristo é assunto aos céus, é levado às alturas, então adentra a presença de Deus. E porque Cristo adentrou a presença de Deus, e nós sabemos que nós somos coparticipantes pelo sangue dele, então nós sabemos que nós temos livre acesso à presença de Deus. Nós temos livre acesso ao seu trono de graça. Nós somos habilitados agora a clamar e a chamar Deus de quê? De Pai, Abba, Pai. Nós somos protegidos, providos por Deus, que é o nosso Pai. E Ele sendo o nosso Pai, por isso que Ele nos corrige e nos disciplina tantas vezes quando nós nos desviamos dos caminhos do Senhor. Porque o Pai disciplina um filho a quem Ele ama. Mas nós sabemos que nós nunca fomos abandonados. Pelo contrário,
Ele nos corrige para que nós possamos retornar à sua presença, porque nós fomos selados para o dia da redenção, herdando as promessas como herdeiros de uma eterna salvação. Por isso, mesmo que você não possua filhos naturais, a recompensa do Senhor, esse galardão, não está excluído da sua vida. Embora sim, no sentido imediato, ele trate de filhos naturais que foram gerados, mas a sua plenitude disso encontra cumprimento no Filho prometido, que é Jesus Cristo. E é nele em que toda a família da fé recebe a herança eterna. Por isso que esse texto não é só para pessoas que são casadas e que têm filhos, mas eles são para homens e mulheres que são estéreis também. Eles servem também para quem é solteiro, para quem é viúvo, para idoso que talvez não tenha mais descendência, ou até para aquelas pessoas que tiveram filhos, mas que o perderam para a morte. Porque esse texto nos conduz de forma pastoral o nosso coração a encontrar herança eterna e conforto e descanso e proteção na adoção que nós temos em Cristo Jesus. Todas as promessas de Deus encontram o sim e o seu amém em Cristo Jesus. Que aplicações então nós podemos trazer para nós esta noite? Este salmo fala a nosso coração de uma maneira bastante instrutiva. Eu gostaria de fazer 3 aplicações sobre isso. A primeira delas é bastante clara e óbvia. Descanse na providência divina. Abandone toda e qualquer autossuficiência e busque a dependência do Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo nos diz, um versículo que é bastante conhecido de nós, mas que nós muitas vezes não levamos em conta: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então ele diz: e todas as outras coisas depois lhe serão acrescentadas. A primeira coisa que este salmo nos ensina é que o nosso Deus reina. Ele é Senhor da nossa vida, Ele está no controle da história, Ele quem edifica a nossa casa, é Deus quem nos dá o pão de cada dia, é Ele quem nos abençoa com filhos e abençoa os nossos filhos, é Deus quem nos dá segurança e proteção. Ele nos mostra a inutilidade de todo e qualquer labor empreendido pelo nome à parte de Deus. Todo esforço, irmãos, é em vão, se Deus não estiver conosco. Por isso que na sua vida diária você trabalhará com diligência, fazendo aquilo que o Senhor Deus o colocou para fazer, cumprindo a sua própria vocação e o seu trabalho. Mas antes disso, em completa dependência do governo dele sobre a tua vida, sabendo que é dele quem provém todas as bênçãos para o seu povo. A segunda coisa que eu gostaria de dizer aos irmãos é: valorize a sua família. Ora, irmãos, Deus nos deu uma grande bênção de nós sermos aquilo que o próprio Deus é para nós. Ele é o nosso Pai. E nós podemos ser pais de filhos também. Medite então sobre a grande bondade de Deus quando você olhar e contemplar o rosto do seu próprio filho. Visualize em seu filho aquilo que a Escritura disse, uma herança e um galardão concedida da parte do Senhor sobre a sua vida. Isso é uma abundante graça de Deus sobre você e sobre as crianças que você tem. Assim, então, empenhe-se, entendendo isso, em dedicar os seus filhos ao Senhor. Invista espiritualmente neles para que eles sejam crentes zelosos, fiéis e tementes a Deus, para que você possa dizer: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, para que cumpramos com fidelidade o propósito da nossa vocação. Ele nos deu filho, mas os filhos são dele acima de tudo, para que os nossos filhos então glorifiquem a Deus, para que as nossas crianças honrem ao nome do Senhor, e quando elas crescerem, então elas sejam homens e mulheres, como diz, cumprindo o propósito do nosso catecismo na primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Para que os nossos filhos cresçam com esse propósito. Assim então nós ensinaremos os nossos filhos
e então nós descansaremos no Senhor, porque nós sabemos que o nosso Deus pactual, tendo elegido a eles, tendo resolvido a Deus salvá-los, tendo resolvido a Deus adotá-los em Cristo, Deus os preservará em fidelidade até o último dia, para que assim então eles sejam salvos diante dele. A terceira e última aplicação, eu gostaria de dizer para que você descanse em Deus mesmo na simplicidade. Olha, muitas vezes nós somos tomados de ansiedade ou de inquietude no nosso coração e nós arrogamos autossuficiência porque nós não consideramos a provisão que o próprio Deus nos concedeu. Nós achamos que aquilo que nós recebemos da parte de Deus muitas vezes parece ser tão pouco. E essa é uma das grandes razões para os homens não só buscarem a autossuficiência, para que os homens busquem fazer tudo aquilo que o coração deles deseja, porque eles não receberam, como também uma porta tentadora à murmuração. Porque os homens vão olhar para a sua vida, aquilo que eles têm, o trabalho que eles desempenham, eles estarão insatisfeitos com aquilo que eles têm. Eles ficam insatisfeitos com aquilo que Deus tem concedido. Isso se evidencia ainda mais quando muitas vezes os crentes e os filhos de Deus olham para os ímpios porta fora, e quando eles contemplam os ímpios, parece que os ímpios sempre prosperam bastante. E sim, eles podem ter dinheiro, podem possuir muitos bens, podem aparentemente prosperar de forma externa, podem até parecer felizes e alegres naquilo que fazem. Mas saiba que não há sabedoria ou virtude humana, não há bens e dinheiro que obtenha descanso verdadeiro se Deus não estender dos céus as suas mãos e outorgar bênçãos sobre a vida do seu povo e os utilizar como instrumento para a sua própria glória. A teologia reformada sempre distinguiu uma coisa muito clara que precisa estar resolvida na nossa mente: prosperidade temporal não quer dizer paz espiritual. No fim das contas, não há conforto na vida de um homem sem reconciliação com Deus. Não importa quantos bens ele possua, somente em Cristo nós temos a paz de Deus que excede todo o entendimento. Nós fomos feitos para Ele, Ele nos fez e dele somos. O coração de qualquer homem estará para sempre inquieto se não estiver em Cristo. Pois o homem sem Cristo viverá tentando preencher a sua própria vida com aquilo que é vazio, com coisas que são temporais, com aquilo que a Escritura diz que a traça e a ferrugem corrói. Ele trabalhará mais, ele correrá mais, acumulará mais, mas ele jamais encontrará o descanso verdadeiro que só é encontrado em Deus. Ao passo que nós, mesmo com pouco muitas vezes, aos olhos dos homens, mesmo sem muita prosperidade temporal, nós temos a verdade da própria Escritura quando diz em Romanos capítulo 5, verso 1, nós somos justificados mediante a fé, por isso nós temos paz com Deus mediante Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque nós encontramos diante de Deus perdão para os nossos pecados. E se nós estamos com Cristo, nós estaremos seguros e nós teremos tudo aquilo que a nossa vida precisa. Por isso nós devemos reconhecer quem é o Deus que nós servimos. Devemos reconhecer quem nós somos, quem nós éramos e o que Ele fez na nossa vida, nos trazendo para que fôssemos feitos filhos de Deus, como nós já trabalhamos, adotados em Cristo Jesus. Isso nos dá uma profunda paz e tranquilidade ao nosso coração. Por isso que Isaías, no capítulo 41, a partir do verso 8, nos diz isso de uma forma bastante parafraseada de tudo que está contido naquele capítulo. Ele fala assim: tu a quem eu elegi, você quem eu escolhi das extremidades da terra, tu a quem eu chamei dos cantos mais remotos,
tu a quem eu disse, tu és o meu servo. Eu te escolhi, eu não te rejeitei. Então ele diz, não temas, eu sou contigo. Porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, o texto diz, eu te tomo pela tua mão direita e eu te digo, não temas, porque eu te ajudo. Lembrem-se sempre disso. O mesmo Deus que criou os céus e a terra no princípio, foi o mesmo Deus quem criou você, quem formou você no ventre da sua mãe, quem preservou a sua vida, quem formou cada osso, cada fio de cabelo, quem protegeu a tua vida e quem te conduziu até aqui. Para te mostrar que é Ele quem te sustenta diariamente em todas as tuas necessidades. Certamente, irmãos, este salmo antecipa de forma teológica aquilo que é uma predileção natural do homem em agir pelas suas próprias obras em detrimento à confiança de Deus. Isso é mostrado de forma muito clara a nós após a queda. O homem sempre tenta prover para si mesmo as suas próprias necessidades, esquecendo-se quem Deus é e deixando de confiar na veracidade da palavra de Deus, em confiar no Senhor. O fato de nós tentarmos resolver tantas vezes tudo à nossa própria maneira, como se nós fôssemos autossuficientes, nada mais é do que uma rebeldia que foi evidenciada em Adão ao governo e à providência de Deus. Isso tudo é trazido a nós até hoje por conta do pecado original. Mas o Senhor nos mostra que desde o princípio do mundo, aonde deve estar o nosso coração e a nossa confiança. Adão arrogou para si a autossuficiência, ele peca contra Deus, ele não confia na palavra do Senhor e ainda mais ele vai tentar coser folhas para si, para cobrir a sua própria nudez e esconder o seu pecado. Deus então aparece a ele e traz a devida resposta. Deus então direciona uma promessa, provendo ao homem a sua maior necessidade. Cristo Jesus, o descendente que redimiria a alma do homem da morte. Deus vem e cobre o pecado do homem ali com o sacrifício, apontando para o sangue precioso de Cristo que seria derramado. O homem tenta prover vestimentas para si, então Deus vem com o sacrifício, cobre, mostrando aquilo que Cristo faria sobre a vida dele, demonstrando que era necessário o derramamento de sangue para perdão de pecados, que era por meio da cobertura que o próprio Deus providenciaria para o homem, que ele poderia ser aceito de novo na presença de Deus, apontando para o sangue precioso de Cristo Jesus derramado naquela cruz em nosso favor, cobrindo assim todas as nossas injustiças, cobrindo todas as nossas tentativas desesperadas de tentar solucionar os problemas da nossa vida sozinhos. E diante muitas vezes das nossas tentativas de fazer tudo pelas nossas próprias mãos, o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz em João no capítulo 15, no verso 5, sem mim nada podeis fazer. Assim então, Ele mesmo nos mostra como Ele cumpre tudo aquilo que este salmo propõe. Nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa proteção e a nossa provisão. A maior demonstração de provisão e proteção na vida de um homem é vista na sua maior necessidade, a redenção da sua alma. Em vão os homens trabalham para obter perdão de pecados. Em vão nós nos esforçamos para ganhar a salvação. Não existe boas obras à parte de Cristo. Não há nada do fruto das nossas próprias mãos que nos permita alcançar o favor de Deus. Qualquer tentativa de fundamentar a nossa aceitação diante de Deus em algo além de Cristo é inútil, é vão, é vaidade. Por isso, corra para Cristo Jesus. Porque Deus em Cristo nos proveu o seu Filho, nos dando redenção plena e completa em Cristo Jesus.
Ora, se Ele prover para nós diariamente naquilo que nós conhecemos como graça comum, dando a todos os homens vida, saúde, dando trabalhos e sustento, de forma muito mais elevada, Cristo provê proteção para a nossa vida espiritual. Porque sem Cristo tudo é vão. E nós sabemos que em Cristo nós alcançamos redenção para a nossa alma. Porque a Escritura nos diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. O próprio amor de Deus é demonstrado para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não nos deixou entregue à nossa própria sorte. Ele nos tirou do império das trevas. Ele venceu a morte em nosso lugar. Ele derramou o seu sangue na cruz para ser o nosso Redentor. Por isso, renda-se a Deus. Viva uma vida de dependência a Ele. E a Escritura é muito clara quanto a essas coisas. Todas as instruções que ela traz da parte do Senhor, ela nos diz hoje, ela não diz amanhã, depois, ela diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E para nós que somos crentes, entenda uma coisa: aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por sua graça, por sua misericórdia e por seu favor, pelo seu amor, nós também perseveraremos no poder do Espírito Santo até o dia em que então nós seremos reunidos à presença de Deus, onde nós, os nossos pais antepassados, onde todos aqueles que morreram nessa vive e fiel esperança de Cristo Jesus, onde todos os nossos filhos que morreram em Cristo Jesus, ainda que no ventre, mas como o Salmo 22 nos diz, desde o ventre da minha mãe, Tu és o meu Deus, ainda assim, no Filho, como nós vimos, no fruto, naquele descendente prometido, todos os que descansam nele pela fé foram justificados, têm paz com Deus, foram adotados em Cristo Jesus e com Ele, então, nós juntamente viveremos e seremos reunidos na sua presença para todo o sempre. Que Deus em Cristo então nos ensine diariamente a sermos fiéis, a sermos dependentes dele em todas as coisas para o louvor da sua glória. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Ó Senhor, Deus dos céus, nós somos imensamente gratos, ó Pai, pela Tua palavra. Quando nós nos aproximamos do Senhor, quando tomamos a Tua palavra em nossas mãos, é evidenciada de forma tão grandiosa a Tua majestade, o Teu poder, o Teu governo sobre todas as coisas, a Tua soberania, ao passo que a nossa fraqueza, ó Pai, ao passo que a nossa motivação, tantas vezes confusa naquilo que nós fazemos, tantas vezes a confusão estabelecida no nosso próprio coração, nós arrogamos tantas vezes a autossuficiência diante de Deus quando não descansamos em Ti. Mas ainda que falhos e fracos e pecadores, tão perfeito foi o sacrifício de Cristo Jesus, o descendente prometido desde o princípio, o Filho unigênito de Deus, que obedeceu ao Pai em tudo, que cumpriu tudo aquilo que o próprio Deus estabeleceu. Assim então ele tornou-se homem como nós, para que assim então, cumprindo toda a vontade de Deus, derramando então o seu sangue precioso naquela cruz, representado naquilo que nós vemos aqui nesta noite diante dos nossos olhos, na celebração da Santa Ceia do Senhor, nós encontramos então perdão e redenção para a nossa alma.
Em Cristo Jesus nós fomos adotados como filhos. Nós somos participantes de todos os benefícios alcançados por Ele. Em Cristo Jesus nós encontramos então redenção para a nossa alma, perdão para os nossos pecados e reconciliação para com Deus. Por isso, bendito seja o teu santo e excelso nome. Ajuda-nos, ó Pai, a nos mantermos fiéis naquilo que vimos na tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos dedicados, zelosos e em tudo dependentes do Senhor. Pois nós sabemos, como nós vimos e a tua palavra mesmo nos diz, sem ti nós nada somos e nem nada podemos fazer. E assim é no nome dele do qual nós oramos, no nome de Cristo Jesus, o nosso Mestre, o nosso Redentor, que nós oramos. Amém. Boa noite, meus santos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam multiplicadas em vossas vidas. Amém. Deus seja louvado. Em primeiro lugar, Sabina está bem, tá bom? Não vai nascer agora. Ela ficou fazendo um exame e eu pedi a ela para vir ministrar essa ceia. Depois eu retorno para lá. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 23. Primeiro Coríntios 11, a partir do versículo 23 diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém. Nós temos a oportunidade, a grata oportunidade de, diante do Senhor, participarmos da mesa do Senhor, deste sacramento, que para nós é um sacramento, assim como o batismo também o é. Mas a ceia especialmente se trata de um meio de graça para a continuidade do povo de Deus. É através da ceia que a nossa fé é fortalecida, é através da ceia que nós somos edificados, é através da ceia que o Espírito Santo trabalha em nossos corações. E por isso é um privilégio podermos participar. Mas nós não participamos apenas em memória de Cristo Jesus. Quando participamos, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, sim. Mas nós participamos cientes, sabedores de que Cristo está presente em nosso meio de fato. Nós não podemos ver com os nossos olhos visíveis, mas sabemos que Ele tem a sua presença real em nosso meio. Já entendemos que no que diz respeito à natureza humana de Cristo Jesus, Ele está assentado à direita de Deus. Mas Ele é Deus e está presente em todo lugar, como está presente conosco aqui hoje. Se assim não fosse, não haveria necessidade de Paulo dizer: examine-se o homem a si mesmo, e assim tome do pão e beba do cálice. Por isso, antes de participarmos, nós teremos um momento em que nós podemos orar ao Senhor, porque nós jamais poderíamos participar deste sacramento pelos nossos próprios méritos. Então, que você possa orar ao Senhor e em seguida, silenciosamente, em seguida eu orarei em voz audível, consagrando os elementos para que nós prossigamos com a participação. Oremos.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu nome por podermos participar mais uma vez desse sacramento, Senhor. A tua graça é maravilhosa e superabundante sobre as nossas vidas, nos concedendo a participação neste meio de graça, Senhor, onde mais uma vez seremos fortalecidos no Senhor. Mas nós jamais poderíamos participar deste sacramento se confiássemos em nossos méritos. Justo nós que somos tão falhos e tão pecadores, erramos em tantas e tantas coisas, desagradamos o teu nome e quebramos a tua lei. Mas te rogamos, tem misericórdia de nós. Sê propício a nós que somos pecadores, justificados, mas ainda com resquício do pecado. Sê propício a nós, Pai, que na mediação de Cristo Jesus possamos participar e sermos edificados deste sacramento tão precioso para as nossas vidas. E agora, Senhor, este pão, este vinho, retirados do uso comum, representarão corpo e sangue do Senhor. Que assim tu nos conduza e que teu Espírito continue agindo em nosso meio. É o que nós te oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Este é um sacramento destinado a todos aqueles, não somente presbiterianos, que são batizados e que pertencem a uma igreja genuinamente evangélica, que preza pela pregação fiel da palavra, pela aplicação da disciplina e também pela fiel e correta administração dos sacramentos. Se você então está enquadrado nisto que eu disse, você não somente pode, mas deve participar. Fique de pé para que você possa participar. Nós receberemos o primeiro elemento, o pão, e aguardaremos para que possamos cear juntos. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, partiu e disse: "Este é o meu corpo, que é dado em favor de vós." Nós, assim, deste pão comemos, cientes de que representa o corpo do Senhor Jesus, não consubstanciado ou transubstanciado. Não há elementos químicos do corpo de Cristo, mas sabemos que espiritualmente, pela ação do Espírito Santo em nós, há poder neste sacramento que fazemos. Assim, portanto, como povo do Senhor e como igreja do Senhor, juntos, comamos.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus Cristo tomou do cálice e disse: esse é o cálice que representa o sangue da nova aliança. O sangue derramado para a remissão de pecados, nossos pecados. E assim, ao participarmos desse sacramento, lembramos e anunciamos a morte do Senhor e também celebramos a nossa união com Cristo Jesus. Um só povo, um só Senhor, o mesmo Espírito, remidos pelo mesmo sangue. Juntos como igreja do Senhor, bebamos. Bendito seja o teu nome, de eternidade a eternidade, pois só o Senhor é Deus. Graças te damos por podermos participar deste sacramento. Rogamos que teu Espírito trabalhe em nossos corações, que sejamos edificados, transformados, fortalecidos no Senhor. Em nome de Cristo Jesus que te oramos. Amém. Poder sentar. Meus irmãos, cantaremos o hino de número 6, Doxologia. Todos bem forte. Vamos louvar o nosso Deus. A Deus supremo benfeitor, anjos e homens de louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus o Espírito glória dá. Agora iremos recitar a pergunta de número 11 do nosso breve catecismo de Westminster. Vamos lá todos juntos? Pergunta: quais são as obras da providência de Deus? Resposta: as obras da providência de Deus são as suas maneiras muito santa, sábia, poderosa e preservada governa todas as suas criaturas e todas as ações delas. Amém. Vamos ficar de pé mais uma vez? Soberano e eterno Deus, exaltado seja o teu nome para todo sempre. Senhor Deus das nossas vidas, Deus da providência, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, Senhor. Gratos estamos por podermos participar deste serviço de adoração e também participarmos deste sacramento, Senhor. Graças te damos por podermos relembrar e celebrar a nossa união com Cristo Jesus. União esta ocorrida não por nenhum mérito nosso, mas pela tua maravilhosa e superabundante graça sobre as nossas vidas. Pois a salvação vem pela fé e não por obras. E a tua palavra nos ensina que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A tua graça, Senhor, nos envolve. E através do teu poder, Senhor, através do teu poder, somos conduzidos como um povo que se chama pelo teu nome. Graças te damos pela tua palavra bendita, que nos lembra que o Senhor é Deus de providência, que o Senhor é quem dá sustento ao teu povo, que o Senhor é quem dá descendência, filhos ao teu povo, que o Senhor é quem guarda o seu povo, como guarda fiel, que não dormita. Louvamos o teu nome, porque nós, como teu povo, que se chama pelo teu nome, povo comprado, remido pelo teu sangue, podemos abrir a nossa boca e dizer: tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Tu és a nossa providência, Senhor. Tu és o nosso Jeová Jireh, aquele que nos conduz,
aquele Senhor que vai adiante de nós. E assim eu te peço pelo teu povo, Senhor, vai adiante do teu povo, os guardando e os livrando de todo mal, os abençoando em mais dessa semana de labor, Senhor, de muito trabalho, para que eles possam desenvolver as suas atividades laborais, louvando e glorificando o Senhor naquilo que fazem, fazendo honestamente, fazendo para a glória do teu nome, fazendo como um povo escolhido do Senhor. Abençoa, Senhor, os lares, as famílias, pais, mães, esposas, esposos e os nossos filhos. Tenha misericórdia do teu povo, Senhor, e os conduza, porque sem ti não podemos ir a lugar algum. Te rogamos pelos nossos irmãos que estão enfermos, doentes, que têm convalescido, te pedindo que o Senhor tenha misericórdia deles, te pedindo que o Senhor os visite, que o Senhor com tua mão poderosa restaure, Senhor, a saúde de todos eles, que o Senhor conduza os tratamentos, Senhor, para que eles cheguem a bom termo para a glória do teu nome bendito. E rogamos pelas nossas irmãs gestantes também, que o Senhor continue conduzindo estas gestações para a honra e glória do teu nome. Dá a cada uma delas, Senhor, um bom parto. Livra-as de todo o mal, é o que nós te pedimos. Guarda, Senhor, estes filhos da aliança, tão preciosos para nós e para o Senhor também. Exaltado seja o teu nome para todo sempre, Senhor. E agora ide em paz. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. 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 Bendito seja Deus. Poder sentar, meus irmãos. Deus seja louvado. Quero saudar os nossos visitantes que não... Talvez no domingo seja a primeira vez, né? Dona Nídia, eu esqueci o nome do senhor. Márcio, né? Porque eu já vi os dois na quarta-feira aqui. Deus os abençoe sempre. São sempre bem-vindos. Tua irmã já veio aqui, né? Mas que Deus te abençoe também. Mas o senhor, eu não lembro do senhor. Aldi, seja bem-vindo. É daqui? É daqui de Teresina. Entendi. Seja bem-vindo. Deus te abençoe também. Nosso irmão seminarista Rodrigo, que o Senhor continue a te conduzir também. Okay? Vamos aos nossos avisos. Nossas atividades regulares, quarta-feira, o nosso momento de oração, de estudo da Palavra de Deus, às 19 horas. Okay? Esforcem-se para vir, como eu tenho dito aos irmãos. Nós temos estudado o livro de Neemias. Domingo, às 9 horas da manhã, nossa escola dominical. E à noite, às 18h30, nosso culto solene. Ok? Dia 23, sábado à noite, se assim Deus permitir, nós faremos o nosso encontro de casais. Eu estou vivendo nesse momento, né? Que Sabina está com contrações desde as 9 horas da manhã. Eu saí rápido aqui da escola dominical quando eu encerrei, porque ela estava com muitas contrações, estava pedindo para ir para casa. Mas ele fez o exame agora, está tudo bem, na chassa está mexendo bem, mas não há nenhuma dilatação. Então eu estou nessa expectativa, né? Eu estou lá e Lô, estou aqui na igreja e lá. Então, se até o dia 23, que são 40 semanas que ela vai completar, o processo não progredir, a gente faz o nosso encontro de casais, tá bom? Nem que eu chegue aqui para dar a palavra e nós sejamos edificados, ok? Dia 23 às 19, né? Às 18, verdade, que é o sábado, ok? No dia 30 de maio, às 15 horas, lá na Igreja da Pissarreira, a reunião
Encontro das Anas, perdão, Inspirativa já passou. Encontro das Anas lá na Pissarreira com a pregação através do nosso irmão reverendo Marcos Rogério. Não tem dizendo aí, mas eu acho que vai até o final da tarde, se não me engano. Que as irmãs se organizem para participar, e não somente as irmãs da SAF, mas também as irmãs que não são da SAF. É importante que participe também, que conheça esse trabalho, ok? E no dia 31, depois da nossa escola dominical, nós teremos o nosso almoço junto a panelas, certo? Depois da escola dominical, celebrando o mês da família, dia 31, ok? Aí que dia de maio? 4 de junho, o projeto Nice Martins, o projeto da Sinodal. 4 de junho, das 9 às 17 horas, da manhã e tarde, lá no Sesc Ilhotas, vai haver torneio de futebol de salão masculino e vôlei recreativo, uma programação aí entre SAF e o MP. Você assustou? É assim mesmo, para saber se a pessoa está ligada, viu? Ele teve sorte que não foi eu que preguei. R$30 o valor da inscrição, já ganha até camisa e comida. Bom demais, né não? R$30 ganha uma camisa e uma comida já. Além de passar o dia todinho, vai poder usar a piscina lá? Ah, pois pronto, agora é bênção dobrada, é porção dobrada. Se organizem para participar, tá bom? 4 de junho, esse projeto. Mais algum aviso? Lembrando ao MP, por favor, vamos tentar nos organizar para no próximo sábado a gente dar um apoio aqui no encontro de casais com as crianças, tá bom? Os filhos, ok? Não tem mais nenhum aviso, então que Deus assim nos abençoe. Peço que continue orando por Sabrina, não só por Sabrina, mas também por Alcilene, que a Alcilene é para ter, pelas contas, é para ter mais antes de Sabrina, né? Uma semana antes. Ela fez 40 ontem, não foi? Eu acho que ela fez 40 ontem. Ela faz uma semana antes de Sabrina. Então ela já está bem perto aí. Lembrem-se de orar por elas, por favor, tá bom? Uma oração silenciosa. Nós estamos despedidos. Eu não vou poder ficar muito tempo porque vou voltar lá para a maternidade. Deus os abençoe.